Bom dia a todos. Obrigada, GE, pelo convite, mais uma vez participar do evento aqui com vocês e falar sobre um tema que eu me dedico muito e que gosto muito de trabalhar, que é a elastografia, né? Há mais de 10 anos eu venho acompanhando a evolução da elastografia. Eu vou falar rapidamente aqui com vocês sobre as aplicações práticas nos equipamentos Logi. Tá? Então, eu sou médico ultrassonografista da Universidade Federal de Berlândia, eu venho acompanhando Elasto desde o meu doutorado, que eu fiz na Unifesp, e um pouco de experiência, e hoje em dia o grande foco da elastografia é trabalhar com o fígado, né? Então, a elastografia nada mais é do que a ciência de criar imagens não invasivas das propriedades mecânicas dos tecidos, né? Então, a gente tenta transformar em imagem aquilo que a gente antes avaliava pela técnica, pelo exame clínico, pela palpação, né? Então, é o que a gente chama de uma técnica sonopalpatória. Ela é não invasiva e ela vai ser utilizada para avaliar a dureza tecidual, né? Ou como que esse tecido que nós estamos avaliando, ele responde frente a uma aplicação de uma força, né? Então, a gente vai ver a reação desse tecido através de uma força aplicada. Então, hoje, com a evolução técnica, essa força aplicada é um pulso ARF, né? O transdutor, ele emite um pulso, né, que vai estimular, né, vai gerar uma força compressiva naquela região pré-determinada, e essa força, esse pulso ARF, ele vai gerar as shear waves, que são as ondas de propagação, né, que a velocidade de propagação dessa shear wave vai ser lida num ROI, né, e isso vai ser transformado ou em velocidade, essa leitura em velocidade, ou em quilopascais, que é a medida de rigidez. Nos nossos equipamentos, os pulsos ARFs, né, ele emite múltiplos pulsos ARFs, né, com pequenas distâncias entre cada um deles, e eles são transmitidos simultaneamente, e o equipamento vai fazer uma leitura e transformar, né, essa leitura num elastograma, que é o que a gente chama de elastograma quantitativo, porque apesar de ter um mapa de cor, a gente consegue medir aqui dentro com um ROI a velocidade ou a elasticidade desse tecido. Então, apesar dessas ondas se propagarem de uma forma cruzada, né, os filtros do equipamento, eles são capazes de selecionar, né, de filtrar essas ondas que produzem tanto lateralmente à direita ou à esquerda, e transformar essa leitura, né, esse filtro vai selecionar a imagem e vai formar o nosso elastograma. A gente trabalha em fígado com cutoffs, né? Esses cutoffs já estão bem determinados, bem estabelecidos para cada equipamento, né? Aqui, só para exemplificar, a classificação de Metavir, aqui temos os cutoffs em quilopascais ou em metros por segundo. Então, é isso daqui, a gente vai selecionar uma área do fígado, esse fígado vai, só voltando aqui, esse ROI, ele não está rodando o vídeo. Ele é um vídeo, ele vai fazendo leituras sequenciais dos pulsos que são emitidos, ele vai formando vários mapas de cor, né? E depois, nesse mapa de cor, a gente vai fazer a seleção das melhores aquisições, né? Lateralmente aqui, a gente tem também um mapa de qualidade. Hoje é uma exigência que os equipamentos tenham esse mapa de qualidade, para a gente ver se essas aquisições foram feitas de forma adequada. E aí, dentro desse mapa de cor, nós vamos colocar o ROI de medida, né, e vamos fazer as medidas. O equipamento vai salvar essas medidas tanto em valores em quilos pascais, que são os valores de velocidade, ou em metros por segundo, que são os valores de velocidade. E depois que você faz as aquisições e salva essas medidas, ele vai emitir um reporte, e vai vir tanto a elasticidade quanto a velocidade, e vai nos fornecer, né, os valores, né, que o estabelecido é que a gente utilize o valor mediano, e esse tem, para preencher um critério de qualidade adequado, a gente utiliza o IQR da mediana, que para quilopascais tem que estar abaixo de 30%, e para a velocidade tem que estar abaixo de 15%.
Então, com esse reporte, a gente vai emitir e vai procurar classificar, né, a rigidez desse órgão que foi avaliado. Agora, o principal, né, a gente que está trabalhando com novas metodologias, que a gente faça uma aquisição, que faça uma avaliação com uma boa qualidade técnica, né? A gente tem que utilizar os guidelines que já foram publicados sobre o assunto, né, que já estabeleceram a melhor prática para a realização da elastografia. Então, a gente precisa aqui de um jejum de 4 a 6 horas, de pelo menos 2 horas de jejum, ou um período de repouso, né? O paciente não pode chegar agitado, mais acelerado, logo após um esporte para fazer o exame. O posicionamento adequado, a gente realiza o exame com o paciente em decúbito dorsal horizontal, com o braço elevado para ampliar o espaço intercostal, que é onde nós vamos fazer as nossas aquisições. Então, nós vamos posicionar o transdutor nesse espaço intercostal, com uma mínima pressão desse transdutor ali no espaço, né? Porque se você colocar uma pressão maior, você pode ter uma interferência nos valores obtidos. De preferência nos segmentos 7 e 8, muitas vezes por interferência do diafragma, de alguma sombra, a gente acaba fazendo também no segmento 5. E é importante orientar o paciente adequadamente para que ele faça uma pausa respiratória, para que a gente não tenha uma interferência importante aí na aquisição das nossas imagens. E para fazer essa aquisição, o principal, a gente precisa da melhor imagem possível no modo B, uma imagem que não tenha interferência de sombra de costelas, de reverberações, né? Então a gente precisa de uma ótima imagem em modo B, selecionar o melhor local onde a gente vai conseguir adquirir essa imagem de boa qualidade para a gente fazer as nossas aquisições. Né? Nós temos que retificar a cápsula hepática, né? Nós deixamos ela bem retificada, que é o que a gente fala, a imagem 3 linhas paralelas, a linha do transdutor, a linha da cápsula e a linha abaixo da qual a gente vai colocar o nosso ROI para fazer as aquisições, que vai ficar cerca de 1 a 2 centímetros abaixo da cápsula. Por quê? Porque a cápsula ela vai gerar artefatos de reverberação que vão interferir nos nossos resultados. E no máximo 6 centímetros da superfície. Por que 6 centímetros? Porque a shear wave, né, o pulso, o ARF que vai gerar a shear wave, ele tem um limite de penetração que vai no máximo até 7 centímetros nesses nossos equipamentos. Então a gente tem que restringir a distância da cápsula e aonde que a gente vai posicionar o nosso ROI de medida. Tá? As medidas, elas devem ser feitas sempre na mesma região, de preferência em diferentes aquisições, né? Então nós vamos fixar o nosso transdutor, vamos posicionar a mão e ali nós não vamos mexer. Nós vamos fazer as aquisições sempre na mesma localização. O que está nos nossos protocolos é que para Shear Wave Imaging a gente faça 5 aquisições. E dessas 5 aquisições serão feitas o cálculo da mediana e do IQR da mediana. Então hoje a gente trabalha muito baseado nessa publicação, da Sociedade dos Radiologistas em Ultrassom, né, que fez um consenso da elastografia em fígado, que foi publicado em 2020 e que fechou, né, esses critérios, que reafirmou o protocolo de realização dos exames e que veio para organizar uma confusão de dados de cutoff, de classificações, estabelecendo o que a gente chama hoje de regra dos 4. Né? Então, tem essa classificação que varia menor do que 5 kPa, de 5 a 9, de 9 a 13, maior que 13, maior que 17. Então, é o que a gente chama de regra dos 4 e que a gente usa para interpretar os resultados dos nossos exames em pacientes portadores de doenças virais e de doença hepática gordurosa não alcoólica. É uma metodologia que está disponível na linha Logic, né? Na Logic na série 10, no Logic S8, no novo equipamento, no Fortis, e na linha P, nos equipamentos P8, P9 e P10. Tá? Então, é um portfólio amplo que a GE tem, que disponibiliza essa nova tecnologia, e a aplicação clínica é ampla. Né? Hoje, eu falo que quem se habitua a trabalhar com elastografia acaba ficando igual o Doppler. Né? Tudo que a gente faz, a gente joga o Doppler. Hoje, tudo que eu faço, eu jogo a elastografia.
né, seja no exame de fígado, músculo, mama, testículo, tireoide, próstata. Então, a aplicação ela é muito ampla, né? É uma metodologia que a gente acaba se apaixonando e que tem múltiplas aplicações. Então, para concluir, né, para obter essas medidas precisas, é necessário seguir protocolos rigorosos, né? Então, a gente tem que ter conhecimento da técnica e aplicar adequadamente essa técnica na realização dos nossos exames. Ela tem um grande potencial de diagnóstico, estadiamento e manejo das doenças associadas a essas alterações teciduais. E a gente tem que estar ciente que tanto fatores relacionados ao paciente quanto à técnica de exame podem afetar os resultados dos nossos exames. Então, ela evita procedimentos invasivos desnecessários, permite que se estabeleça uma terapêutica precoce, assim melhorando a sobrevida dos nossos pacientes. Então, é uma técnica que veio para ficar, cada dia mais a solicitação aumenta desse exame, né? E está aí para que a gente utilize na nossa prática diária. É isso que eu tinha que colocar para vocês. E hoje fui convidado então para falar dessa nova tecnologia disponíveis hoje nos aparelhos da GE. Na verdade, existe software de vários aparelhos. E especificamente falar então da quantificação da esteatose nesses pacientes que nós temos uma grande quantidade de indivíduos que são portadores de esteatose no mundo. Em torno de 25% da população mundial tem um certo grau de esteatose, né? Bom, a doença hepática gordurosa, eu vou fazer um review só rápido, tá? Então, nos Estados Unidos está presente em torno de 20% das pessoas acima dos 5 anos de idade, 40% da população acima de 50 anos, tá? E de 15 a 20% dos casos ele evoluem com cirrose, tá? Quais são os fatores de risco? O indivíduo obeso, o indivíduo diabético tipo 2, o indivíduo portador de dislipidemia e existe também a predisposição genética. Quais são os fatores desencadeantes? Nós teríamos então indivíduos com vida sedentária, com alimentação inadequada, indivíduo submetido a estresse, a gente nunca está submetido a isso, ou indivíduos com consumo abusivo de bebida alcoólica, tá? E como corre esse problema? Então essas partículas de gorduras, ela infiltra o fígado e no organismo eles desencadeiam vários mecanismos de agressão. Entre o que eu quero destacar seria a peroxidação lipídica e a produção de radicais livres. Radicais livres vai provocar processo inflamatório no organismo como um todo. Tá? Nós falamos muito do fígado, mas esquecemos que a doença gordurosa também causa doença coronariana, cardiovascular. E aí nós temos hoje muitos indivíduos jovens tendo problema de infarto agudo do miocárdio e no histórico pregresso ele tem uma esteatose não diagnosticada. Tá? Bom, quais são os sintomas? Geralmente esse indivíduo é assintomático, tá? Não tem sintoma nenhum, a grande maioria. E os estágios da doença metabólica. Seria a esteatose por deposição de gotículas de gordura, tá? Que é a fase inicial, benigna, reversível. A esteatohepatite já tem presença da esteatose com inflamação, tá? E a esteatohepatite com inflamação e cicatrização, ou seja, evoluindo para uma cirrose. Tá? E no final, o estágio 4, que seria já a cirrose já estabelecida. Então, essa seria a história natural se não houver nenhuma intervenção nesses indivíduos. Tá? O fígado normal ele tem menos de 5% de gordura. Tá? E aí, se ele tem aqueles fatores todos que já foi falado anteriormente, esse fígado começa a ficar gorduroso e processo de inflamação, levando à esteatose, isso em torno de 25%. Tá? O indivíduo que vai inflamar e vai haver piora da inflamação, levando um balonamento dos hepatócitos, em 3 a 5%. Desses indivíduos, 1 a 2% evolui com cirrose e o aparecimento do hepatocarcinoma. Tá? Um adendo importante, eu não preciso estar cirrótico
para ter o hepatocarcinoma. Qualquer indivíduo com esteatose moderada severa tem que fazer o rastreamento de nódulo. Tem que ser feito a busca do hepatocarcinoma. Ele não precisa estar cirrótico para ter a presença do hepatocarcinoma. Tá? E são duas situações, a hepatite B e a doença gordurosa. Tá? Hepatite C, eu preciso que o indivíduo tenha cirrose, mas a hepatite B e a doença metabólica gordurosa, não. Você tem que rastrear. Tá? Bom, no diagnóstico ultrassonográfico da doença gordurosa, nós teríamos então a análise subjetiva, que todos vocês conhecem, a análise convencional do ultrassom, e na análise objetiva, a medição por atenuação sem visualização, que seria o FibroScan, e as imagens de atenuação usando o módulo B, especificamente aqui, falando do GAP. Tá? Então, nós temos 3 pontos que precisam ser bem sedimentados para entender a metodologia. Eu vou falar de atenuação, de retroespalhamento e da velocidade do som. Tá? Na atenuação, nós temos as ondas de ultrassom, ela perde energia a partir do momento que ele começa a atravessar o fígado, o tecido hepático. Quando tem as ondas que encontram um tecido gorduroso, ela vai perdendo a sua atenuação, dando esse coeficiente de atenuação. Então, quanto mais gorduroso, maior esse coeficiente de atenuação. Na questão do retroespalhamento, o fígado normal, as microestruturas normais, existe esse retroespalhamento ou a retrodifusão, né, ou backstate, em que é normal esse espalhamento da onda quando ele bate naquelas microestruturas. Tá? No fígado gorduroso, esse retroespalhamento é muito mais forte, é muito maior. Tá? E na velocidade do som, você tem que uma onda de ultrassom, ela se torna mais lenta quando esse fígado está com estrutura gordurosa do que no fígado normal. Tá? Então esses 3 conceitos são muito importantes para se entender a metodologia. Tá? O protocolo, como a Cláudia já falou, da elastografia de avaliação de rigidez hepática, o protocolo da captura de gordura é semelhante, é igual, não muda em nada. Ele tem que estar bem posicionado, jejum de 4 horas, decúbito, dorsal esquerdo, pode ter uma leve inclinação de até no máximo 30%, tá? O braço direito sobre a cabeça, para maximizar então esse espaçamento intercostal e evitar as costelas. Tá? Então, o que é o parâmetro de atenuação guiada por ultrassom? Tá? É um método de imagem em tempo real, tá? Que quantifica a atenuação da onda sonora no tecido adiposo. Já estamos falando da atenuação que já foi falada previamente. Tá? Usando então uma sonda de ultrassom padrão para calcular esse valor representativo da atenuação desse sinal através do tecido hepático. A atenuação é um dos indicadores importantes na avaliação desse tecido gorduroso. Tá? Então é um método não invasivo, rápido, preciso, que quantifica a esteatose hepática. Bom, então a quantificação da esteatose, eu exagerei aqui na imagem, né? Ela ajuda então a identificar e monitorar precocemente esses pacientes das doenças gordurosas do fígado, tá? Em qualquer estágio. Então, quanto mais, retornando, reafirmando, quanto mais precoce for isso, melhor para o estadiamento do clínico, ou do gástrico, ou do endócrino, que vai acompanhar esse paciente. Tá? Então, nós teríamos 2 indicadores importantes, que seria o indicador de qualidade e o indicador dado pelo ROI. Tá? Então, nós temos o mapa de atenuação, está aqui do lado, né? O ROI ele é posicionado automaticamente, depois vai ter uma demonstração, tá? E as medidas disponíveis de taxa de atenuação e coeficiente de atenuação. Tá? E você vai ter a exibição da média, da mediana e do IQR mediano, de até 30%. Tá? Bom, e acho que um diferencial importante dessa metodologia, nós temos esse Hepatic Assistant, em que você tem o pacote do fígado, em que você tem a quantificação da fibrose e a quantificação da gordura. Tá? Na verdade, quando a gente fala hoje na avaliação multiparamétrica do fígado, nós sabemos que
O ultrassom é importante, senão na sequência vem o Doppler e depois vem a quantificação da fibrose e na sequência agora a quantificação da esteatose. Tá? E quiçá, mais no futuro, a quantificação do processo inflamatório, que ainda é uma perspectiva futura. Tá? Talvez um futuro próximo. Bom, as medidas, é importante isso, saber que o GAP então, vai medir essa atenuação, tá? Quando a posição do ROI é colocada. Tá? Nós sempre temos que ir atrás da região que tem essa coloração mais azul, que é justamente a que tem a melhor aquisição. Tá? A importância é que a medição ela cria ao longo de uma linha central um ROI e a área de torno de 4 centímetros a 8 centímetros. Tá? Então, ela é bem sucedida, nós temos um algoritmo gravado automaticamente, né? E essa medição vai ser feita alternável através da direção lateral, usando o trackball. Tá? A profundidade já foi falada, né, de 4 a 8 centímetros, e ela pode ser exibida. Esse é um outro diferencial importante das outras aquisições de gordura. Eu vou ter tanto a atenuação em decibéis por metro, que é equivalente ao do FibroScan, né? E quanto ao coeficiente de atenuação em decibéis por centímetro por megahertz. A maioria dos hepatologistas, dos clínicos, estão acostumados com esse valor aqui. Tá? Então, eu acho que é a única máquina que consegue liberar essa informação, né? Tanto em a taxa de atenuação como em coeficiente de atenuação. Tá? Aqui é só um exemplo mostrando o grau 1, 0, esteatose grau 1, 2 e o 3. Você veja que no último estágio nós já temos uma coloração mais alaranjada, né? Mostrando aí um processo já de infiltração do tecido gorduroso. Tá? As dicas, que acho que é muito importante, tá? Coloca lá sempre o ROI em uma área mais homogênea. Tá? E evita estruturas de grandes vasos e diafragma, igual para a quantificação da fibrose. Né? Esse mapa de atenuação, tá? É onde a variação da cor é mais baixa. Né? E quando esse dado ele é validado, ele é bem sucedido, o ROI ele muda para o amarelo. Se essa medição for mal sucedida, exibe já na tela dizendo que é mal sucedida, o ROI se torna vermelho. Tá? Então isso são as dicas na parte prática. Tá? Então o GAP pode ser medido várias vezes em um só quadro. Tá? Esse é o que eu falei do módulo hepático, né? Que você tem o 2D Sharewave e o GAP, e ele pode ser simultâneo. Né? Você faz a aquisição do 2D Sharewave, faz o ciclo das medidas e na sequência, na inspiração, na respiração suspensa, faz as medidas da quantificação de gordura. Lembrando que o 2D Sharewave são 5 medidas, então o tempo é um pouquinho maior, porque para fazer a mediana da quantificação de gordura, preciso de 10 aquisições. Tá? Mas isso vai ser automático. Tá? E por fim, é só mostrar os dados já publicados na literatura. Esse é um estudo multicêntrico feito pela própria GE, né? Envolveu 1.010 pacientes com doença hepática crônica, submetidos então uma coisa importante, os consensos europeus e americanos preferem que as medições para comparação em termos de pesquisa clínica seja sempre ou com a ressonância ou com a biópsia hepática. Tá? Então, evitar comparar a quantificação. Existem trabalhos mostrando entre o CAP e o GAP, mas assim, hoje a World Federation emitiu uma nota recente, né, dizendo da importância dessa metodologia de quantificação e lembrando que esses métodos têm sempre que ser comparado ou com a biópsia hepática, ou seja, com a histologia, ou com a ressonância magnética. Tá? Bom,
E aqui mostrando, só para mostrar aqui para vocês, a acurácia da metodologia comparada com a ressonância magnética, ou seja, com o PDFF da ressonância magnética. Então, para S1, uma acurácia de 0,9, de 90%, S2 0,91 e de S3 0,89. Então, mostrando uma excelente acurácia. E vocês vejam que eles já dão, como eu falei, o valor em decibéis por centímetro por megahertz e o valor em decibéis por megahertz, que são os valores que a maioria dos médicos estão acostumados com esses valores. Tá? Aqui mostrando, então, é interessante esse slide, mostrando, então, os valores do gap para fígado normal, para a esteatose leve, para a esteatose moderada e para a esteatose severa. Tá? Esse é um outro estudo, publicado em 2018, em que é um estudo prospectivo, com 163 pacientes, todos com doença hepática crônicas, e eles foram submetidos simultaneamente ao GAP, ao CAP, a uma tomografia e a biópsia hepática. Tá? E aí, nesse estudo, eu pincei as informações do GAP e do CAP, mostrando que o GAP ele é melhor, tem uma acurácia melhor quando relacionada com o CAP. Tá? Uma acurácia de 0,90 para S1 e o CAP de 0,82, o S2 de 0,95 e o CAP de 0,84 e o S3 de 0,95 e o CAP de 0,81. Tá? Então, ele apresentou uma elevada precisão diagnóstica na detecção das esteatoses hepáticas em doenças com doença hepática crônica. Esse é um outro estudo, tá? Também com 126 pacientes, com a ressonância magnética. E aqui eles se separaram em grupos de indivíduos com menos do IMC abaixo de 25 e o IMC acima de 25. Tá? Então, o indivíduo normal e o indivíduo obeso. Mostrando que a acurácia praticamente não houve modificação na quantificação da gordura desses indivíduos. Tá? Apesar dos valores serem diferentes, mas estatisticamente não houve nenhuma alteração significativa. Tá? E eu acho que, por fim, esse é um estudo agora de 2021, tá? Em que é um estudo prospectivo, já com 202 pacientes, com doença hepática não alcoólica. Ele foi submetido, então, a uma elastografia por 2D, tá? O GAP, a transitória, tá? E a biópsia hepática no mesmo dia. Tá? E só para mostrar a acurácia quando comparado com o CAP. Tá? Então, essa avaliação combinada da parte da elastografia mais a quantificação de gordura, ela é muito importante, inclusive, para você identificar aqueles indivíduos. A biópsia foi extinta? Não. A doença hepática inflamatória, ou seja, a esteatohepatite, ela precisa ser avaliada ainda, ser estadiada pela biópsia. Mas eu posso indicar o paciente que vai submeter uma biópsia, tá? Porque a biópsia tem todos os riscos inerentes à biópsia, né? Eu posso fazer uma triagem desse indivíduo. Isso aqui precisa ser avaliado, porque uma provável esteatohepatite. Tá? E as mensagens finais seriam, então, só lembrando a prevalência da doença gordurosa em 25% da população. Ela está associada, então, a comorbidades como a doença cardiovascular, tá? E podendo evoluir para a forma da esteatohepatite. A detecção precoce e acurada dessa gordurosa, ela é desejável, né? E esses softwares atuais de quantificação apresentam excelentes marcadores valiosos, de baixo custo e disponíveis para serem acoplados aos sistemas convencionais de ultrassom. O GAP apresenta uma boa performance diagnóstica, né? Comparado com a histologia e com a ressonância magnética. E esse programa, então, se mostra como uma ferramenta não invasiva muito promissora. Eu acho que era isso, de forma sucinta, que eu trouxe a respeito da quantificação. Muito obrigado. O nosso lançamento do Logic Fortes, da GE Healthcare, uma plataforma premium, muito diferenciada, com ultraprocessamento, uma tecnologia que leva você a um diagnóstico com muita precisão. O Logic Fortes ele vem
uma arquitetura C-Sound combinada com uma GPU. Com isso, a gente tem alta qualidade de imagem, alto frame rate, e eu convido todos vocês a conhecerem mais a máquina, com todas as tecnologias que ela oferece, com toda a entrega dela, no nosso stand, no nosso mezanino. E agora eu peço para a doutora Cláudia, por gentileza, explorar bastante essa tecnologia aqui para a gente, que a doutora Cláudia domina a elastografia. E se puder também apresentar a quantificação de esteatose, que é o diferencial, ou o doutor Dimas, pode ficar muito à vontade. Muito obrigada. Então, aqui, a primeira coisa, o posicionamento do paciente, né? Nós normalmente trabalhamos com o paciente em decúbito dorsal, e aí eu vou te pedir para colocar o braço direito para cima e bem esticado, praticamente uma curva para o lado esquerdo, né? Que muitos chamam da posição de banana, né? Que a gente tenta curvar um pouquinho as pernas para lá, e com isso a gente amplia aqui o nosso espaço intercostal, né, facilitando a nossa avaliação. Então, do meu ponto de vista, a elastografia, a quantificação de gordura, elas são complementares ao nosso exame. Eu nunca atendo um paciente e faço apenas a elastografia e a quantificação de gordura, né? Eu preciso ter uma ideia geral, né? Nós vamos fazer uma avaliação. Então, o nosso transdutor ele é multifrequencial, né? A gente pode selecionar a melhor penetração, né? Nós vamos fazer a varredura, né? Esse paciente ele tem que ser avaliado no modo B. A gente vai avaliar baço, vai avaliar os vasos, né? Do sistema porta, veia esplênica. Então, a elastografia ela é complementar à nossa avaliação no modo B. Então, a partir do momento que nós fizemos a avaliação no modo B, nós vamos selecionar a melhor região do fígado para avaliação elastográfica. Então, qual a melhor região? É aquela que a gente tem menos interferência de vasos de grosso calibre, né? A gente vai fugir de artefatos das costelas, da sombra das costelas, né? Às vezes a gente tem interferência ali de reverberação do diafragma. Então, a gente vai selecionar um espaço que nos atende melhor para ver onde vamos posicionar o nosso ROI. Então, às vezes eu costumo até palpar, né, o espaço intercostal do paciente para que eu possa adaptar o meu transdutor exatamente nessa região. E aí eu vejo se o espaço está adequado, se eu preciso ir um espaço abaixo ou um espaço acima, tá? Então, vou selecionar uma região que tenha menos interferência de vasos. A partir do momento que eu selecionei essa região, eu vou retificar a cápsula hepática, né? Então, a gente vai posicionar essa cápsula da forma mais retificada aqui, para que a gente faça aquelas 3 linhas paralelas, né? A linha do transdutor, a linha da cápsula e a linha onde a gente vai posicionar o nosso ROI. O ROI, ele tem que estar sempre perpendicular a essa cápsula retificada, tá? E aproximadamente 1 a 2 centímetros de distância da cápsula, para que a gente evite os artefatos de reverberação. Então, aqui eu acho que esse ROI está numa posição satisfatória. Eu vou orientar o paciente para que faça uma pausa respiratória adequada e vou fazer as minhas aquisições. Então, eu vou te pedir, eu vou falar assim para você, para de respirar, aí você para do jeito que tiver, sem puxar o ar, tá? Para, segura um pouquinho. Segura. Ó, as aquisições são sequenciais, né? Aqui no canto da tela vai aparecendo o frame rate, né? A frequência das aquisições. E eu vou, pode soltar, e eu vou congelar a imagem. Então, aqui não vai aparecer. Aqui nesse canto eu tenho o número de aquisições que eu fiz, né? O número de imagens que eu fiz numa pausa respiratória. Então, agora eu vou posicionar aqui esse ROI da medida.
esse ROI, ele entra automaticamente, né? Aqui nós temos o mapa de qualidade à esquerda e o mapa, o elastograma à direita, né? Nós vemos que essa é uma aquisição de boa qualidade e eu vou confirmar, né, que a aquisição foi boa e vou fazer a medida. A Ângela está falando que quando a gente posiciona o ROI numa região, mas é porque o mapa está inadequado, que nós estamos pegando aqui em cima de um vaso, ele fica vermelho, tá? Então, ele entra automaticamente numa posição mais central, vai fazer todas as aquisições na mesma posição, com isso diminuindo a variabilidade entre as nossas medidas. Então, se eu acho que essa aquisição está adequada, deixa eu só mostrar aqui. A gente pode tanto aplicar quanto ignorar essa aquisição que foi feita, tá? Então, aqui está satisfatório, eu vou aplicar, ele já entra na sequência, no próximo quadro, no próximo elastograma, está satisfatório. Então, na sequência, eu vou fazendo as medidas. Vocês veem que numa aquisição, né, nós obtivemos mapas de ótima qualidade, tanto no elastograma quanto nesse mapa de controle de qualidade, que aqui a gente tem um valor numérico, né, mostrando a porcentagem da qualidade da nossa aquisição. Fui passear lá, o ROI ficou vermelhinho. E você vê que é um exame muito rápido, as aquisições são muito rápidas, ele já salva automaticamente essas medidas. E vamos entrar aqui no... Onde que é o reporte dele? Aqui. Então, aqui nós vemos... não tem uma seta. Segura aqui. Então, no nosso reporte, ele vai mostrar para nós as medidas em quilopascais e a velocidade, né, em metros por segundo. Ele vai calcular a mediana dessas medidas que foram feitas, tanto da elasticidade quanto da velocidade, e vai calcular o IQR da mediana, que para quilopascais abaixo de 30, para velocidade abaixo de 15. Então, aqui nos mostra que nossas aquisições foram de ótima qualidade, né, de 4% a 2%, e isso a gente vê aqui, né, que os valores que foram adquiridos são bastante semelhantes. E aí, nós temos aqui, agora nós podemos mudar e fazer na mesma região que nós fizemos a aquisição dos elastogramas, nós vamos partir para a avaliação da quantificação de gordura. Então, eu vou evitar também da mesma forma, né, o ROI no espaço intercostal, vou evitar a região de grandes vasos. O ROI é maior, muitas vezes não é possível evitar totalmente, mas quando a gente for fazer as medidas, né, a gente vai selecionar melhor essas áreas para realizar essa medição. Então, eu vou pedir para ela fazer a pausa, segura a respiração, para um pouquinho. Então, ele foi fazendo a leitura, né, ele vai calculando aqui o tempo de aquisição, e aí, pode soltar. Aí, depois que nós fizemos a aquisição do mapa, a gente tem aqui o ROI, né, de medidas, que nós podemos posicionar. Se eu posicionar esse ROI, ele não quer ficar vermelho. Geralmente, quando a gente posiciona o ROI numa área que a leitura não foi satisfatória, ele fica vermelho, né? Então, aqui nós vamos fazendo as medidas aqui dentro dessa área que foi salva, né? A gente... ele vai mudando os quadros, ó. Você vê que a imagem tem uma leve mudança, que são os quadros que nós fizemos as aquisições. Posso voltar, são quadros diferentes, né? Então, aqui nós fizemos as 10 aquisições. Vou entrar aqui no reporte. E da mesma forma que nós tivemos
Aqui, ó, da mesma forma, ele fica salvo aqui nossas medidas de elasticidade e de velocidade, e ele salva tanto o coeficiente de atenuação quanto a taxa de atenuação, tá? As medidas estão salvas, ele vai fazer o cálculo do valor da mediana, das duas medidas, e vai nos dar o IQR da mediana, né, que tem que estar abaixo de 30%. Então, nós vamos, através desses valores, jogar esses valores na tabela e fazer a classificação da quantificação de gordura dessa paciente. E, pelos parâmetros de qualidade, a gente pode ver que tanto a aquisição do mapa de rigidez, dos elastogramas, medidas de rigidez, quanto da quantificação de gorduras, preenchem os critérios de qualidade para a interpretação desse exame. E outra coisa que eu queria apresentar aqui para vocês é que ele tem o Hepatic Assistance, né? Então, nós vamos fazer tanto a quantificação da rigidez quanto da esteatose simultaneamente, tá? Então, nós vamos começar aqui, vamos selecionar novamente a região para aquisição. Então, posicionando no espaço, retificar a cápsula, fugir dos artefatos, selecionamos o melhor local e vamos entrar com o Hepatic Assistance. Então, ele vai fazer as aquisições simultâneas. Segura a respiração um pouquinho. Segura a respiração. Pode soltar. Agora vamos fazer aqui as medidas. No elastograma. Concluiu. Vou fazer as medidas, já automaticamente ele já entra para que a gente faça as aquisições das medidas de quantificação de gordura. Então, a gente vê que com esse processo a gente agiliza mais ainda o nosso exame, né? Em uma aquisição, né, nós já fizemos tanto as medidas da elastografia quanto da quantificação de gordura. Ele salvou aqui, já nos deu o cálculo da mediana, da qualidade do exame. Então, isso agiliza muito o nosso exame, né? Então, vocês veem que, dependendo do equipamento, né, da velocidade de processamento de cada equipamento, é um exame muito rápido. A gente sabendo utilizar a técnica, a qualidade do exame é excelente e de fácil aplicação no nosso dia a dia. Vocês querem fazer alguma pergunta? E aí eu gostaria de convidar, né, para que vocês permaneçam, quem quiser realizar o exame, quem quiser esclarecer alguma dúvida, quiser conhecer esse novo equipamento, a gente está aqui à disposição para isso. Gima, você quer apresentar alguma coisa? Bom, gente, muito obrigada. Com isso a gente encerra a nossa sessão. Quem quiser conhecer o equipamento, a gente está com ele no stand, também no nosso mezanino de ultrassom. Quem ainda não foi no mezanino, ele fica lá no mezanino da Transamérica mesmo, tá fantástico. Tem mais de 20 equipamentos de ultrassom para uma experiência, e vocês viverem uma experiência, né? Muito obrigada, doutor Gimas, doutora Cláudia, mais uma vez pela parceria. Obrigada a todos.